O ativo mais importante dela são as pessoas, né? Só que se uma empresa ela está dependente de uma única pessoa, tem algo errado, né? Mas eu também não acho que Oliveira está falando o seguinte: boatos dizem que a saída foi devido ao potencial fechamento de capital. Aí, Alan, é difícil a gente trabalhar com boato, a gente trabalha com fato. Bora, Lu, vamos lá, vamos lá. Então, a gente trouxe um tema aqui que é mudanças dentro das empresas, né? A gente trouxe uma troca de cadeiras aí, AS e Vibra, né, Lu? O que você tem para falar sobre isso? Jean, olha, todos sabem, né? Isso é informação pública. Eu já fui conselheira fiscal da AES, né? Eu peguei bem a época, a Clarice ainda era CFO, né? Então a gente tivemos assim algum contato. Eu gostava muito do trabalho dela, né? Tinha acho que 17 ou 18 anos de casa, então alguém que conhecia profundamente o negócio. Então, assim, obviamente que é uma perda que é sentida, né? Minha visão, tá? Eu acho que foi uma coisa normal de mercado, né? É normal que exista essa dança das cadeiras. Como acionista da ES, eu acho que a gente tem que tentar ver o copo meio cheio. A Clarice é uma pessoa que tem muita intimidade com a empresa, né, com os números, enfim. Mas quem sabe essa não é uma oportunidade da AES capturar alguém de mercado que possa trazer uma visão externa, de repente uma visão de outros segmentos, né, de dentro da energia. Principalmente a AES agora que passou por um momento de investimento muito grande, né? Então está no momento agora de desalavancagem. E obviamente que existe uma pressão sobre os executivos sobre o preço da ação, que vem andando de lado há muito tempo, sobre o pagamento de dividendos, que a gente entende que é normal, que a empresa justificou. Olha, não é que eu parei de pagar dividendos, eu parei neste momento, porque a minha prioridade agora é investir nos meus negócios, é mitigar o risco hídrico, o risco da hidrologia. Então, a empresa fez muitos investimentos nesses últimos 3 anos, principalmente nas suas plantas eólicas. E a Clarissa foi agora assumir uma posição de vice-presidente, uma vice-presidência que não existia na Vibra, o que, por um lado, para quem é acionista da Vibra, também é uma boa notícia, que obviamente foi criado ali, reitera o posicionamento da empresa de querer ser uma empresa de energia, né? Não uma empresa de distribuição de gasolina, enfim. Então, é uma empresa de energia que está focando, vai focar, sem dúvida, em renováveis, né? Que eu acho que é de fato aí onde as empresas de energia estão mirando. Então, eu acho que existe duas maneiras de você ver isso, né, Jean? É normal que o mercado precifique isso no curto prazo, porque você fica um pouco sem visibilidade de quem vai assumir esse novo cargo, né? Então, não sei se vocês vão se recordar, vou trazer aqui alguns exemplos de CEOs que saíram das empresas e, obviamente, que o mercado não gostou muito no curto prazo. Em 2021, a gente teve o caso do Wilson Ferreira, o Wilson Ferreira, né? Acho que não me engano, que saiu da Eletrobras. Sim. Pô, a ação despencou, ficou uma semana meio ali naquele clima ruim, aquele clima tenso. A gente tinha também toda aquela expectativa em torno da privatização, então ele tinha sido o cara que encabeçou durante todo o mandato dele de que precisava privatizar, um cara que cortou muitos custos, vendeu a parte de distribuidoras, né? Quer dizer, saneou toda a empresa, voltou a ser uma boa pagadora de dividendos, colocou a empresa no trilho. Então, mas quer dizer, uma empresa, pessoal, ela não pode se resumir simplesmente a uma pessoa, a um executivo, a um time de executivos, né? Então, eu acho que, assim, na minha visão, é uma notícia neutra para a ES. Não acho que deva ser algo para se preocupar. Agora, cabe aos acionistas, obviamente, terem uma oportunidade aqui de cobrar um perfil de executivo para assumir essa cadeira, né? Você que é acionista de Vibra, Gia, o que você achou? Ô, Lu, assim, né? Vamos pegar o que você está falando. Uma empresa, o ativo mais importante dela são as pessoas, né? Só que se uma empresa ela está dependente de uma única pessoa, tem algo errado, né? Mas eu também não acho que é o caso de nenhuma dessas duas empresas que a gente está falando. Então, a gente pegar a Vibra, o Wilson Ferreira saiu da Eletrobras, foi para a Vibra, né? Trouxe um projeto, né, de energia, inclusive com a parte de essa pegada mais limpa, sustentável, né, que é a ideia deles também no projeto. E ele saiu da empresa, né, voltou para a Eletrobras,
né? Aí entrou agora o cara que era da VLI, né? Que eu esqueci o nome agora. E a empresa continua sendo tocada com as mesmas diretrizes com o que tinha sido planejado, né? Então, assim, tem todo um planejamento estratégico que vai sendo executado, independente das pessoas que chegarem, porque isso foi aprovado. Então, esse planejamento estratégico, ele acontece, não é um planejamento de um ano. Normalmente, essas empresas têm um planejamento já de 5 anos, né, que vai sendo feito pequenos ajustes, né, anualmente, mas é assim, normalmente é assim que acontece. Então, quando ele saiu, entrou o outro da VLI, está lá, e eu até acho que essa mudança, né, trazendo a Clarice para a Vibra, acho que vai de encontro com a proposta da empresa, com o projeto. Você traz uma pessoa que tem expertise, né, nessa questão de energia renovável, sustentável, né, e agrega valor, né, para a empresa. Por outro lado, a saída dela da ES, eu acho que dá uma renovada. Eu acho que a gente tem, exatamente o que você falou, eu acho que a gente tem possibilidade de trazer sangue novo, com ideias novas e ajudar a empresa no crescimento aí no longo prazo. Então, eu tô muito tranquilo, eu não fico muito preocupado, viu, Lu, com essas coisas, sinceramente. A não ser que seja algo de escândalo que está saindo por um motivo, aí é coisa para se preocupar. Mas eu vejo como muito natural essas coisas ao longo do tempo, né? Ninguém vai. É muito difícil um executivo começar numa empresa e morrer numa empresa, né? É muito difícil. Eu acho que tem momentos que é necessário tanto para a pessoa quanto para a empresa essa revitalização, esse sangue novo, né? Eu concordo. E aí, eu estava falando, né? Cabe ao acionista cobrar, por exemplo, que a empresa traga um executivo de fora, né? Então, eu acho que faria muito bem, sim, essa oxigenação ali na alta gestão da companhia, sem dúvida nenhuma, né? A exemplo, por exemplo, do que eles fizeram com o CFO, né? O Alessandro veio da TRPL, se não me engano, não lembro se ele veio da TRPL ou da CPFL diretamente, acho que foi da TRPL. Então, acho que é importante, sim, trazer bons profissionais de fora para ter uma outra visão, uma visão que não é tão enviesada, né? Alguém que está 17, 18 anos numa mesma empresa, talvez chegue um momento que também queira um outro desafio de carreira, né? Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para Clarice agora nesse novo desafio da Vibra. Cuida bem da Vibra, que o Barça também é acionista, né? O Jean, o Felipe. Então, fico muito feliz, sei muito da competência dela e não tenho dúvida que vai arrasar por lá, tá? Mas, por outro lado, como acionista da ES, também não estou preocupada. A gente tem que pensar que os donos, os controladores da ES Brasil, são sedentos por dividendos. E a gente está em um momento que a empresa está desalavancando, pagando dívida, né? Nesse momento, com taxa de juros tão alta, pagar dívida é muito mais interessante do que pagar dividendos. Mas isso é um momento, é uma coisa temporária. A gente tem que lembrar também que os investimentos que foram feitos, boa parte deles já tem a EBITDA contratada, a energia já está contratada, né? Por exemplo, o Tucano é uma JV, uma joint venture com a Unipar. Então, essa energia já vai ter destino certo, quer dizer, já está contratado, já está tudo em contrato. Então, é EBITDA na veia ali da S, obviamente, tudo que traz resultado, lucratividade, também retorna em dividendos para o controlador, que, por sua vez, quem é pequeno acionista também vai se beneficiar. Né? E aí, a pergunta que mandaram para a gente lá no Insta, pessoal, para quem não sabe, todas as terça ou quarta, não lembro agora, a gente abre a caixinha lá de perguntas para vocês darem o pitaco do que tema vocês querem ver aqui o AGF falando, tá bom? Então fiquem de olho lá no nossos stories, sempre às terças-feiras, ou quarta. Ih, agora eu não lembro, acho que é terça-feira, alguém me ajuda, aqui, alguém da produção Acho aqui que me é ajuda. terça. Terça, a gente abre uma caixinha, deixa lá a sua sugestão de qual tema você quer ouvir a gente falar aqui, tá bom? Então, acho que troca de executivos, se é uma dança das cadeiras normal, cara, eu acho que nada a se preocupar. Acho que é uma notícia bem neutra. Vocês verem, o papel praticamente não mexeu, né? Tá meio que seguindo o mercado, hoje caiu um pouquinho, bateu 12,01, enfim. Vibra deu uma porrada hoje, hein? Vibra deu uma puta porrada hoje, né? Eu vi, foi para os R$ 17. Não tem carteira, infelizmente perdi o timing ali dos R$ 13. Mas quem sabe, não é mesmo? Sempre é uma oportunidade. O Alan Oliveira está falando o seguinte: boatos dizem que a saída foi devido ao potencial fechamento de capital. Aí, Alan, é difícil a gente trabalhar com boato, a gente trabalha com fato. Né? Não dá. Olha, quem que falou isso?
Alan Oliveira. O Alan, talvez uma informação que você, bom, com certeza você não saiba. Para você fechar o capital de uma empresa, você precisa, como a EDP pretende fazer, né? Ainda não sabemos se vai ser bem sucedido ou não. Você precisa ter 3/4 dos acionistas aprovando isso, né? Sendo que para ser um fechamento de capital compulsório, ou seja, vou fechar e é isso aí mesmo, tem que ter mais de 95% dos acionistas aceitando a oferta. Só o Barsi tem, salvo engano, uns 4,5% da empresa. Então, dificilmente eles conseguiriam fazer algum movimento desse tipo, assim, da cabeça deles, entende? Mais ou menos o que aconteceu com a Unipar há uns 6 anos atrás, nem lembro, acho que foi 2017, né? Há uns 6 anos atrás, o Barsi tem 20% da empresa, então, obviamente, que teria que passar por ele para que um negócio desse acontecesse. Então, eu acho difícil que esse boato vá para frente, tá? A gente tem que lembrar uma coisa também, a AES, ela não era uma holding, ela era cotada como Tiet, né? AES Tietê. A AES Tietê hoje virou AES Operações, que é uma empresa que está embaixo da holding AES Brasil. E por que a empresa fez isso? Para que nas empresas subsidiárias elas possam fazer um negócio que a gente chama de Project Finance. Na AES, a gente tem os covenants das dívidas, que impedem que a empresa se alavanque um pouquinho mais. Você fazendo isso embaixo dos empreendimentos, você pode ter outras condições de dívidas melhores. Então, acho que quando eles falam que eles querem buscar um sócio, não necessariamente seja na holding. Pode ser em outros negócios, como, por exemplo, buscaram na Unipar um sócio em um dos empreendimentos que é Tucano. Então, pode ser que seja isso, né? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu, particularmente, não acredito num fechamento de capital bem sucedido, tá bom? Lu, essa questão de fechamento de capital, nós, os acionistas minoritários, cada vez mais temos ficado atentos a isso, né? Inclusive se unindo, né, para esses movimentos, né, de fechamento de capital, entrando em assembleia, né, com recurso, etc. Porque antes era muito fácil, né? O pessoal não estava nem aí, só ficava sabendo. Mas hoje eu acho que o pessoal está muito antenado para essas questões, né? A gente já fez algumas coisas em conjunto de votação lá no IRB, né? Que a gente pela primeira vez conseguiu um número recorde, não foi isso? De votação. Foi no IRB mesmo, não foi? Foi? Foi no IRB. Foi no IRB. Foi no Isso. IRB, né? Que a gente conseguiu juntar um número recorde de assinaturas, né? Para aprovação lá, Chama não foi isso? PPP. Eu esqueci agora qual a sigla, mas é basicamente a gente disponibilizar advogados, né, para representá-los. E aí, obviamente, tem os advogados que votam a favor, abstenção e contra, né? Que seja 100% independente. Existe uma sugestão de voto, mas o acionista ele é 100% livre e independente para votar da maneira que bem desejar, tá? Então, são alguns mecanismos que a gente tem de, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderamento do acionista pessoa física. Cada um de vocês pode votar, então, por exemplo, na EDP, né? A gente vai falar sobre esse assunto provavelmente semana que vem, fechamento de capital, porque só isso exige aqui mais de meia hora para a gente falar sobre esse assunto. Mas, assim, de AES, eu acho que muito difícil que um movimento desse ocorra, né? A Eletrobras, por exemplo, tem 6% do negócio. Então, vocês acham que uma empresa que tem 6% de um negócio vai querer vender? Claro, depende da proposta, mas hoje a ação está cotada a R$ 12, quer dizer, e a ES comprou do BNDES a posição por 17, salvo engano, lá em 2020, 2021. Então, acho que por R$ 12 é difícil alguém querer vender, tá, pessoal? Então, se preocupem com alguma coisa quando virar notícia de verdade. O boato você ouve, fica ali de olho, claro, você não vai ignorar, mas tomem decisões baseadas em fatos, tá bom? Principalmente aí que andou rolando boato, por exemplo, de Taesa, vi um pessoal vendendo lá nos 35, agora o papel tá 37, o cara achou que ia cair para comprar mais barato, acabou não acontecendo, e fica sem o papel e fica sem os dividendos, então tomem cuidado. Saiu um boato, espera virar verdade para você tomar alguma decisão, tá bom? E acho que é isso, né, É. Jean?
Vamos lá É pro assim, Lu, só uma coisinha. Eu acho que isso aí é o cara que quer fazer um trade esperto, né? é, Ele se acha mais esperto do que os outros. Esse é o tipo de comportamento que é muito perigoso na bolsa. Então, assim, eu vou vender a empresa agora por 40, e depois eu recompro ela por 35, 37, sabe? Eu já vi muita gente fazendo isso, muita gente fazendo. Às vezes dá certo, aí o cara se acha mais esperto do que os outros ainda, e na grande maioria das vezes dá errado. Ele perde dividendo e perde papel também. Né? Então, assim, eu acho que é um movimento muito perigoso, pessoal. Empresa boa, a gente fica com ela. A gente surfa na onda, a gente pega dividendo, vai junto nos projetos, as conquistas das empresas são nossas conquistas também. Então, é um negócio que é bem legal, é um sentimento de parceria, e parceria você não fica vendendo toda hora, você não fica comprando e vendendo sua empresa no seu dia a dia. E se você tem uma empresa, você tem uma padaria, você compra e vende o tempo todo, não existe isso. Né? Então, você tem que incorporar essa filosofia de dono, de parceiro, porque senão é melhor você virar realmente um trader, um especulador, que está muito longe do que a gente acredita aqui.